E aí pessoal, aqui quem tá falando é a Ani, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e mais um vídeo de cuidados com a coleção. Hoje, na verdade, eu quero trazer uma dica que pode talvez parecer boba para algumas pessoas, mas ao mesmo tempo é muito importante, tá, gente? Porque eu vejo que muita gente não faz isso, inclusive eu mesma às vezes não fiz, e daí assim, se você acontece a situação que eu vou citar no vídeo, depois você não tem como trocar, então assim, fica aí até o final do vídeo, tá? Que eu vou trazer uma dica bem legal, inclusive com relação a uma edição que tem aqui, que eu demorei para abrir ela, né? E assim, felizmente ainda dá para trocar, mas por um tris, certo? Então, antes de começar o vídeo, peço para vocês, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, gente, de notificações. E também, se quiser ajudar mais o canal, participa da aba Seja Membros, vem fazer parte da família. Nós temos aí 3 modalidades, que é o lambadeiro safado, com alguns benefícios. Minha capa é mais bonita, que é o 2º nível. E meu poder é maior de 8.000, que é o 3º nível. Então, assim, clica aí na aba Seja Membros, dá uma conferida dos benefícios. Eu imagino que vocês vão gostar, tá bom, gente? E, bom, o vídeo de hoje é referente a um mangá que eu devia já ter resolvido esse problema já faz um tempo, mas aí por falta de tempo mesmo, eu acabei por não perceber, né, não tomar um certo cuidado e realmente já abrir a edição, que é, gente, exatamente referente à edição que está aqui, tá certo? Mais precisamente, hoje eu desensaquei essas 3 edições que já tinham chegado e eu ainda não tinha tirado dos saquinhos, né? E daí eu gosto de aproveitar quando eu tiro, né, o saquinho da gráfica, eu dou aquela folheada, obviamente dou uma conferida no mangá, né, porque é tão gostoso quando chega mangá novo em casa, né, então foi o que eu fiz, né, aproveitei ali um tempinho livre, e daí eu fui desensacar os mangás que estavam já há tempos, né, nos saquinhos de gráfica aí. E aí, gente, aconteceu, né, comecei a desensacar, né, tirei ali do saquinho de gráfica os volumes 1, 2 e também o volume 3, né, de O Horizonte, que inclusive eu já li, mas eu vou ler novamente, agora com a edição física em mãos, né. E daí, depois que eu desensaquei essas 2 edições, deixa eu tirar aqui da tela, depois que eu desensaquei, a próxima foi Náusea, né? Chegou Náusea do Vale do Vento, volume 5, ela tava ali numa promoção bem legal na Amazon. E eu já tinha comprado, só que não tinha chegado ainda, daí chegou e eu demorei um pouco para desensacar, enfim. O parecer final da história foi que quando eu desensaquei, essa edição ela veio da seguinte forma, né? Esse pedacinho aqui, todas as edições de Náusea, elas vêm um pôster. E esse pôster, a início, ele tava dobrado, esse pedaço, eu não vou dobrar de novo, tá? Tava dobrado assim pra dentro e parecia como se tivesse rasgado. E aí, assim, isso pode acontecer, certo? Isso, digamos que é até comum de acontecer, porque no processo ali, na serigrafia, na hora do corte de página, né, na parte ali da sangria, algumas edições acabam passando por esse processo e é super simples, é só você depois pedir para trocar, né? Se acontece esse BO, você aproveita ali o seu período de troca, que eles dão um período a direito do consumidor, e aí você vai e faz a troca, né? E aí, beleza. Só que antes, né, eu preferi checar. E aí, quando eu abri aqui, né, o pôster, eu vi que, na verdade, ele não tava rasgado, né? Não tinha sido feito um processo para dentro, no caso, mas no caso tinha sido feito um processo para fora, né? A gente tinha aqui um excesso de folha. A folha, ela vinha até aqui, gente, esse pedaço aqui, certo? E aí, tava bem esquisito mesmo. E daí, assim, como era só isso, não tava rasgado nem nada. Olha que linda, gente. Ai, meu Deus, eu adoro essa personagem, minha personagem favorita. Enfim, como não tava rasgado, eu simplesmente peguei uma tesoura em casa mesmo, tirei o excesso, cortei o excesso do papel, certo? Ó, tá bem bonitinho. Dobrei, justamente para ele perder esse formato aqui, né? E daí eu guardei. Só que assim, eu preferi também dar uma folheada, né, para ver se não tinha nenhum processo a mais, de algum defeito aí de paginação, tá? E aí, gente, fica
A indicação, eu na verdade eu já tinha comentado isso aqui no canal, vou até colocar assim, porque você coloca o peso e aí esse amassadinho que veio, ele vai sumir com o tempo, tá? Esse processo pode acontecer em qualquer edição, seja ela brasileira, seja ela americana, seja ela japonesa, isso é normal de acontecer, não é culpa de editora A, B ou C, isso é um processo que acontece infelizmente, tá? Às vezes acontece. E por isso, inclusive, que eu trouxe essa edição aqui para mostrar para vocês, essa aqui é uma edição americana, né, de Hanyo no Yashahime, eu faço essa coleção, e daí se vocês verem, a gente tem um processo inverso aqui, ó. A capa é que ela foi cortada um pouco a menos, né? A sangria que foi feita na capa, ela foi mais longa do que o restante das folhas. Então, é quase imperceptível, mas se vocês prestarem atenção, você vê que a capa, ela tá menor do que as folhas, entendeu? E eu trouxe exatamente essa edição para mostrar que isso é algo comum, certo? Já vi também em edição japonesa, então assim, não é algo absurdo que, nossa, é o fim do mundo, mas é claro que como a gente gasta o nosso dinheirinho suado, né, o ideal é quando isso acontece, principalmente quando o corte é mal feito, né, inclusive pode acontecer e acontece bastante da folha, ela vir, por exemplo, cortado aqui, ó, várias páginas, entendeu? Por exemplo, no caso daqui pra cima, sabe? Isso pode acontecer também. E aí, a minha recomendação pra vocês é, sempre que chegar uma edição nova em casa, seja usada ou não, mas principalmente a nova, né? Porque a usada não tem, acredito eu, não sei. Isso, assim, nunca me aconteceu pra eu solicitar isso. Mas eu acredito que as editoras trocariam também, tá? Porque é um erro de gráfica. Assim que ela chega em casa, gente, retirem o saquinho da gráfica, tá? Aí fica a seu critério, se você quer colocar num saquinho de polipropileno, se prefere deixar o mangá solto, aí fica a seu critério. Mas sempre que chegar a edição em casa, retirem o saquinho da gráfica, porque aí vocês conseguem ver esses problemas que podem vir a acontecer. Aí vocês já evitam um BO maior e já solicitam aí uma troca, tá? Inclusive, teve uma dessas minhas edições de Yashahime que eu solicitei a troca porque a capa tava absurda, ela tava realmente assim, bem mais curta, sabe? Inclusive eu vejo que isso acontece muito nos Estados Unidos. Mas assim, sempre que vocês receberem essas edições em casa, tirem do saquinho, principalmente porque o saquinho ele é somente para transporte, né, e proteção dos mangás e das obras de um modo geral. Ele não foi feito para proteger a obra em si. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo alguns erros que eu cometia quando eu comecei a colecionar, vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem. E um deles foi que há muito tempo atrás, assim, eu era criança, adolescente, eu usava o próprio saquinho da gráfica como protetor. Então, assim, eu tirava bem rente ao mangá, e daí depois que eu li, eu guardava o saquinho, ele no mangá, no mesmo saquinho que veio da gráfica, sabe? Porque na minha cabeça fazia muito sentido a gráfica mandar o saquinho propositalmente para proteger o mangá. Olha só que, assim, cabeça da criança, sabe? Na época eu não fazia a menor ideia que podia guardar em saquinho nem nada, mas na minha cabeça aquilo ali era feito para isso. Só que hoje eu já digo para vocês que o saquinho de gráfica não é o ideal. Se você vai guardar num saquinho de polipropileno ou não, aí você faz como você quiser, certo? Os meus eu guardo e aí fica, inclusive, ficou um próprio puxão de orelha para mim, né? Porque eu deixo os mangás guardados nas próprias caixas, né? Que depois que eu compro, para fazer vídeo aqui com vocês, né? Fazer vídeo de unboxing e tudo mais. E aí, assim, eu vou tentar, né? Não sei se vai dar certo, no caso do canal é diferente, né? Mas eu vou tentar agilizar um pouco mais o processo de retirar esses mangás dos saquinhos que vem da gráfica, justamente para checar essa situação, porque depois do que aconteceu hoje comigo, com o mangá de Náusea, né, por sorte não era nada demais, mas aí eu lembrei que eu nunca tinha falado a respeito disso aqui com vocês, e aí fica aí a minha indicação, tá, de cuidado aí, talvez até básico. Vocês podem dizer, ah, mas isso aí é muito básico, assim que chega eu já retiro, mas eu acredito que, se quiserem, tem muita gente que deixa ali no saquinho de gráfica anos e anos, sabe? Assim, deixa ali o mangá, ah, eu comprei, eu vou deixar lacrado. Gente, não faz isso. Se você fizer isso, daqui a 2, 3, 4 anos, você vai ver a edição, e aí a edição veio com defeito de gráfica, e às vezes pode ser uma edição que fique rara. Enfim, em resumo, vamos evitar um cuidado, é um cuidadozinho básico,
né? Que não dá muito trabalho. O mangá tá bem caro, então assim, eu acho que esse é o mínimo que a gente pode fazer aí para evitar possíveis problemas, tá? E bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Um vídeo assim, mais de um alerta aí para vocês tomarem cuidado com a edição de vocês, mas é algo super simples. Mas se você tiver gostado do vídeo, deixa o like para me ajudar, tá bom? E deixa um comentário também, se vocês quiserem mais vídeos de indicações, de dicas, mesmo que básicas, eu faço aqui para vocês. Mata, né? E até o próximo vídeo.